Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, falando da mensagem do Senhor enviada através do seu profeta Zacarias para revelar ao povo a grandeza de Deus e o seu reino que estava vindo à terra através do seu Filho Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. As profecias do profeta Zacarias nos adverte sobre os erros do passado, convocando a todos para voltar para o Senhor antes que seja tarde demais. Revela uma visão de batalha espiritual onde forças celestiais se movem invisivelmente sobre a terra, onde nações surgem e caem sobre o olhar soberano de Deus. E ainda fala de redenção de um Deus que não abandona o seu povo, de um futuro daquilo que onde foi despedaçado será reconstruído, de um futuro onde o cordel de misericórdia divina se estenderá novamente sobre Jerusalém. Mas o que isso significa para nós hoje? Seremos apenas espectadores desta visão antiga? Ou encontramos nela a realidade de que ainda estamos inseridos? Teria nós, como Israel, caído na complacência e esquecido a urgência do chamado de Deus? E se assim for, ouviremos as suas palavras e retornaremos antes que seja tarde demais? Este é apenas o início da jornada do profeta Zacarias. Uma caminhada que nos levará da ruína do exílio para o amanhecer da restauração, do amanhecer das visões do juízo e da promessa de salvação, finalmente as promessas de um rei vindouro que estabelecerá um reino que jamais será abalado. À medida que a primeira visão se desvanece, o peso da visão divina ainda paira no ar. E Zacarias, ainda impressionado com o que viu, é atraído mais uma vez para o invisível, mas desta vez a visão é diferente. Não uma de julgamento ou destruição, mas uma de restauração de um futuro tão glorioso que nenhuma estrutura humana poderia contê-lo. O profeta levanta os olhos e vê um homem, um agrimensor, movendo-se com propósito, carregando nas suas mãos um cordel de medir, um instrumento usado para estabelecer limites e estabelecer fronteira. Zacarias, oprimido pelas cenas diante de si, avança e faz a pergunta que arde no seu coração: aonde você vai? Zacarias 2:2. A resposta ao mesmo tempo é prática e profunda. Vou medir Jerusalém para ver quanta largura e quanto comprimento ela tem. Zacarias 2:2. À primeira vista parece uma resposta simples. Afinal, Jerusalém, devastada pelo exílio e pela destruição, precisava ser restaurada. Contudo, à medida em que a visão se desenrola, torna-se claro que esta não é uma cidade comum,
que as medições que este homem pretende realizar será no final desnecessária, pois a Jerusalém que Deus idealiza não pode ser confinada por dimensões terrenas nem protegida por muros de pedras. Antes que o agrimensor possa continuar a sua tarefa, outro anjo aparece, movendo-se com urgência, trazendo uma mensagem do que redefine a própria natureza de que Jerusalém está destinada a ser. Corra, diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa da grande quantidade de pessoas e animais nela. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. E serei a sua glória no meio dela, conforme está escrito em Zacarias 2, 4 a 5. Esta é uma declaração sem precedente, uma proclamação que rompe a expectativa humana. No mundo antigo, a força de uma cidade era medida pelas alturas e espessura dos seus muros, pelas fortificações que protegiam, pelos portões que impediam a entrada de inimigos. Uma cidade sem muros era indefesa, vulnerável e exposta aos ataques dos exércitos de estrangeiros e ao caos do mundo exterior. No entanto, aqui o próprio Senhor declara que Jerusalém não necessitará de muros de pedras, porque a sua verdadeira defesa será algo muito maior, algo que nenhum exército poderá penetrar, nenhum inimigo poderá vencê-lo. Eu mesmo serei um muro de fogo ao redor dela. Ele proclama não uma barreira construída por mãos humanas, não uma estrutura que poderia ruir e ser derrubada pelo cerco, mas uma presença viva e consumidora, um fogo que protege, uma força divina que se interpõe entre o seu povo e seus inimigos. Mas ainda mais do que isso, ele continua: e serei a sua glória no meio dela. Não é apenas uma promessa de proteção, mas uma revelação de intimidade. O Senhor não se contenta em guardar o seu povo de fora. Ele deseja habitar entre eles, sua presença irradiando a partir do coração da própria cidade, não tornando apenas segura, mas sagrada. E então vem o chamado urgente e incessante: venham, 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 dirigido não aos habitantes atuais de Jerusalém, mas aqueles que ainda estão dispersos entre as nações, vivendo sobre a sombra do exílio. Venham, venham, fujam da terra do norte, pois eu espalhei aos quatro ventos do céu, conforme está escrito em Zacarias, capítulo 2, versículo 6. O convite não é meramente um apelo, mas é uma ordem, um chamado divino. Aqueles que foram dispersos, uma convocação à restauração, um apelo para deixarem para trás
os lugares de cativeiro e retornar à terra prometida. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, ouvindo estas profecias de Zacarias e as dos demais profetas que nós já temos relatado nos vídeos anteriores, cada vez mais a nossa fé aumenta e a esperança na confiança das profecias e da vontade de Deus, a aliança a qual Ele faz com o homem e a garantia de uma nova vida, numa nova cidade, numa nova terra prometida. Leia as Escrituras, se aprofunde na Bíblia Sagrada e conheça mais e mais a Deus, as suas promessas e a sua boa vontade que Ele tem com a humanidade. O plano de Deus sobre a humanidade é coisas boas demais, coisas que os olhos ainda não viu e os ouvidos ainda não ouviu. Tamanha grandeza. Venha, meu amigo, venha aos pés de Cristo. Não estou te convidando para mudar de religião, mas para adorar a um Deus verdadeiro, para que o seu nome seja escrito no livro da vida e você tenha garantia de salvação. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!